o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Boa noite a todos, em especial ao professor Marcelo, à orquestra, à professora Lali, ao professor Stoll e aos alunos. Muito obrigado por estarem aqui, que nós tenhamos um bom culto hoje à noite. Nós queremos acolhê-los com as palavras de Isaías, capítulo 59, que diz: Meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Convidamos a todos para juntos cantarmos o hino 576, Jesus, Pastor Amado. Oh,
Estamos aqui reunidos na presença do Trino Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O salmista assim nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Confiante que Deus nos guarda e cuida de nós, convido para uma palavra de oração. Deus Espírito Santo, agradecemos-te de coração por estarmos aqui reunidos em comunhão. Sim, obrigado pela comunhão do povo de Cristo, ao qual nós pertencemos. Na tua companhia, Deus Espírito Santo, vidas são transformadas, famílias são edificadas, pessoas são curadas, o Evangelho é proclamado. Permita-nos, amado Deus, a saudade de estar na tua presença. Se tantos convites e tantas forças nos distanciam da convivência contigo, ajude-nos a voltar para o teu cuidado, para os teus caminhos, para a tua luz. Faça brilhar sempre a tua luz sobre nossas vidas. A nossa própria luz não basta, ela nos deixa no escuro. Dá-nos, Senhor, forças para sermos membros vivos deste corpo e perdoa-nos em nossas falhas, nossos pensamentos levianos, conduza-nos para o servir. Assim agradecemos, oramos e confiamos. Guarda-nos, Senhor. Amém. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda do furor da tua ira, te desviaste. Restabelecesse-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós. Prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que o Deus, o Senhor, disser, pois palavra de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caem em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontra-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele,
cujas pegadas ela transforma em caminhos. Obrigado, Sr. Sérgio. A segunda leitura prevista para nós nesta noite, nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8, os versículos 18 até 25. Romanos, capítulo 8, os versículos 18 até 25. Boa noite. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Portanto, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, com toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esta é a palavra de Deus, é palavra para a nossa salvação. Eu convido, na sequência, para nós nos envolvermos num canto de aleluia, e desta forma nós vamos receber também o evangelho previsto para esta noite. Mais perto eu quero estar, Senhor, que te
Como texto base para a pregação do pastor Edélcio, nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Quem quiser acompanhar, página 68. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Estimada comunidade, o Evangelho desta noite nos motiva para uma reflexão importante. Reflexão a partir da experiência de uma viúva mencionada no Evangelho que nós acabamos de ouvir. A viúva tinha um opositor que de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. E ela fazia parte de um grupo de pessoas fragilizadas, de pessoas que carregavam as suas necessidades e por vezes havia ainda um impulso maior para essa carência quando seus esposos já haviam falecidos e muitas vezes deixavam ainda dívidas para estas mulheres. E estas mulheres, elas, pela religião, elas deveriam ser cuidadas, elas deveriam ser assistidas. O dízimo que o templo recolhia era para ajudar as viúvas, os órfãos e também pessoas que viviam em vulnerabilidade social. E esta religião que deveria cuidar destas pessoas mais fragilizadas acaba distorcendo a sua função e não atendendo e não cuidando destas pessoas. Havia entre os fariseus, conforme o observar de Jesus Cristo, a denúncia de Jesus Cristo, pessoas que deveriam cuidar destas pessoas mais sofridas, que na verdade estavam explorando estas pessoas. Conforme nós lemos no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo vai dizer: ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas. Outra personagem que nós encontramos no Evangelho era a figura do juiz. O juiz, como o próprio texto coloca, era uma pessoa que não era temente a Deus. Era uma pessoa que não estava preocupada nem com a piedade, nem com misericórdia e muito menos com a causa desta viúva. Mas havia nesta viúva uma força maior, havia nesta viúva uma determinação e ela não abandona a sua causa e constantemente ela está ali diante daquele juiz querendo ser contemplada ali na sua tragédia. E num dado momento aquele juiz se cansa dessa situação e ele acaba por resolver a sua situação. O Evangelho, ele traz para nós que o agir desse juiz não está preocupado com a justiça, mas
na situação ali, o que ele quer é se livrar desta mulher que o estava incomodando já desde longa data. E Jesus Cristo vai dizer, se até este juiz, que não é uma pessoa temente a Deus, atende esta senhora pela sua insistência, pela sua determinação, assim nós também devemos nos colocar na presença de Deus, com muita fé, com muita determinação, não desistindo também das nossas causas que nós carregamos. Estimada comunidade, nós estamos chegando ao final de mais um ano. Nós já estamos no mês de novembro e a partir de agora parece que as coisas se aceleram. E se nós olharmos para trás, ao longo deste ano, quantas vezes nós também não tivemos ou não estivemos na experiência desta viúva, nesse sentimento de impotência daquilo que nós buscamos, nesse sentimento também de dor, nesse sentimento de fragilidade que vem também sobre as nossas vidas. Esta é a nossa realidade. Nós experimentamos também ao longo deste ano tantas situações adversas que muitas vezes nos conduzem a esse sentimento de fragilidade, de impotência, onde parece que nós de fato não conseguimos reagir, não conseguimos fazer nada. Esta é a experiência da nossa vida. Tem uma música de uma banda argentina que diz assim: os caminhos da vida não são como nós imaginávamos, não são como nós queríamos. Os caminhos da vida são difíceis de caminhar e nem sempre encontramos a saída. Vivemos sim nesse dilema. Muitas vezes não sabemos qual é o caminho, não sabemos qual é a decisão que nós precisamos tomar diante de tudo aquilo que vem por vezes diminuir a nossa fé, diminuir as nossas vidas. São tantas perguntas que nós também precisamos fazer na nossa realidade. Será que nós teremos emprego para o próximo ano? Será que nós teremos no futuro, para os nossos filhos, para as nossas crianças, será que nós teremos alimentação, água potável para todos? Será que a violência vai diminuir? Eis uma boa expectativa. Será que as drogas não irão consumir os nossos filhos? Ou os agrotóxicos a nossa saúde? E neste cenário complexo, neste cenário que às vezes traz tantas ameaças para as nossas vidas, é muito comum pessoas desistirem. Quantas pessoas que passam por essa experiência da desistência, quantas pessoas que desistem do trabalho, de lutar, quantas pessoas que desistem da amizade, quantas pessoas que desistem de ensinar e tantas outras pessoas que desistem de aprender, quantos casais que nós conhecemos que desistem até mesmo de ter filhos. Ontem ainda estava conversando com o casal, nós não vamos ter filhos. Por quê? Porque teme o futuro no meio de tantas incertezas. E quantos pais que por vezes desistem dos seus próprios filhos. E olha, te vira meu filho, faça o teu caminho. E quantos filhos que desistem dos seus pais e mães e acabam abandonando. Quantas pessoas que desistem do futuro e param de lutar, param de insistir. Quantos casais que desistem do casamento? Quantos casais, quantos matrimônios destruídos? Por quê? Porque em algum momento se desiste da pessoa que um dia você amou. Por isso, desistir é algo que nós lidamos no nosso cotidiano. E ao olharmos para a atitude desta viúva, nós vamos ver uma pessoa que não desiste, uma pessoa que se coloca com muita fé que este juiz pode resolver a sua situação.
E esse é o convite que Deus também nos faz, para colocar na sua presença coisas que por vezes nós não conseguimos solucionar. E nós vamos ver, estimada comunidade, tantos exemplos bonitos de pessoas de fé, de pessoas determinadas que nós encontramos na Bíblia. Olhem a experiência de Noé. Noé, no anúncio do dilúvio, ele começa a construir uma arca. Geralmente o que nós vemos são pessoas que constroem barcos e os levam até a água. E Noé é desafiado aqui, no meio do deserto, a construir uma arca, um barco, para que a água venha até este local. Vamos imaginar que situação este homem que está lá construindo esta arca. As pessoas que passavam por ali certamente zombavam dele. O que esse louco está fazendo aí? Mas ele, orientado por Deus nesta caminhada de fé com Deus, ele não desistiu do seu projeto e ele salvou a sua família. Olhamos também para Moisés, que foi chamado para um grande desafio, uma ameaça muito forte, resgatar o povo da escravidão. E eles, alguns dias de caminhada, ele já se depara com o Mar Vermelho. O que será que nós faríamos? Bem, gente, é isso aí, né? Até que nós tentamos, né? Não é assim que a gente diz muitas vezes? Eu até que eu tentei, né? Mas agora não dá, olha aí, um baita do mar aí pela frente. Mas ele, um homem de fé, novamente orientado por Deus, marche. E ele se coloca a caminho com o seu povo e consegue levar esse povo chorão, que sabia só reclamar e criticar, mas consegue, orientado pela fé, orientado por Deus, conduzir este povo até a terra prometida. Nós vemos também o exemplo de Jó. O exemplo de Jó, por vezes nós passamos pela experiência onde nós perdemos coisas, não é verdade? Jó perdeu o seu patrimônio, perdeu as suas riquezas, perdeu esposa, filhos, família e por fim perdeu a saúde, mas nunca abandonou a sua fé, sempre com muita determinação na presença de Deus, confiante que Deus também poderia ajudá-lo e salvá-lo. Nós vamos encontrar também em Jesus Cristo alguém que não desistiu da sua missão. Imaginem, claro, deve ter sido um momento muito bonito, né, quando Jesus Cristo vai entrando em Jerusalém. Eu imagino que talvez até a orquestra do cônsul poderia estar ali tocando para ele entrar de forma triunfante em Jerusalém. Mas depois, quando ele chega diante do templo e estão ali naquele comércio, ele expulsa os cambistas, ali os ânimos já começam a se alterar e aquela pessoa que traria salvação já começa um pouco a ser questionada e já começam ali as lideranças políticas e religiosas, como é que nós vamos tirar a vida deste revolucionário? E Jesus Cristo, diante da cruz, o que ele poderia dizer? Não, pessoal, dá um tempo aí, eu vou dar um pulo no deserto aí, vai tocando sem mim que daqui a pouco eu estou aí. Mas não é o que ele faz, e é por muitas vezes o que nós fazemos. Olha, vai tocando aí, vai tocando. Se eu sentir que você não aguenta mais, eu vou ajudar. Mas Jesus Cristo, ele não abandona o seu projeto de salvação e de redenção da humanidade. Por isso, prezada comunidade, o Evangelho traz para nós, neste período que nos conduz ao final do ano, onde nós já sentimos as forças um pouco aí diminuídas, a palavra de Deus quer nos motivar, quer nos reanimar, e nós encontramos na Bíblia tantos exemplos de pessoas de fé que se colocaram com muita determinação na presença de Deus, lutando por tantas causas por vezes que pareciam impossíveis. O Evangelho nos orienta a estar e caminhar com pessoas que tragam também para as nossas vidas ânimo, que tragam para as nossas vidas a motivação necessária.
Por isso, estimados alunos, ande com pessoas que lhes impulsione, ande com pessoas, tenha ao redor de vocês pessoas que percebam a vocação, as virtudes e os valores de vocês. Andem com gente que te empurra e que te leva e te conduz para a frente. Vamos andar com gente otimista, vamos andar com pessoas que reconhecem as nossas virtudes, a nossa capacidade, e não ao lado de pessoas que nos levam por descaminhos e muitas vezes conduzem a nossa própria juventude para a morte. Ande com pessoas contagiantes, que lhe mostre o caminho para o sucesso e não para o modismo. Modismo tantas vezes da bermuda no meio da bunda, ou cigarrinho eletrônico e tantos outros modismos e coisas tolas que nós vemos por aí. Vamos andar com pessoas que nos conduzem para o caminho da verdade, para pessoas que nos colocam com as nossas fragilidades, com as nossas necessidades na presença de Deus, daquele que pode nos orientar. Por isso, estimada comunidade, o exemplo da viúva nos ensina algo muito importante. Coloque na presença de Deus aquilo que atrapalha a tua relação conjugal. Busque esse Deus em oração. Coloque na presença de Deus também a tua causa. Esta é a promessa de Jesus Cristo, que Ele olha também, é um Deus piedoso, é um Deus misericordioso, que olha para as nossas vidas, para dentro de nossas casas e percebe também quais são as nossas necessidades, os nossos conflitos. Coloque na presença de Deus constantemente, diariamente, os filhos de vocês em oração, muitas vezes que estão envolvidos em tantos modismos que não levam a lugar nenhum. Coloquem na presença de Deus tantas pessoas que em nosso círculo, que passam por problemas de saúde. Tantas vezes nós consideramos causas impossíveis, mas nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar sendo insistentes, determinados, a exemplo desta viúva, e desta forma nos colocarmos constantemente, com muita fé, com muita confiança, na presença de Deus em oração, porque Deus quer também cuidar de cada um de nós, Deus quer também orientar as nossas vidas, e Deus quer sim derramar sobre os nossos lares a sua bênção. E que Deus assim nos guarde, e que Deus assim continue nos vocacionando, para que nós possamos estar também de olhos abertos e perceber que nós temos ao nosso lado pessoas que são enviadas de Deus para nos reanimar, muitas vezes na esperança e na fé. Em resposta à palavra de Deus, eu convido a nós cantarmos do nosso cenário, o hino ali sugerido, um hino de bênção, e desta forma também podemos ir fazendo silenciosamente a nossa oração, qual é a nossa causa que nós queremos colocar diante de Deus. Amém.
misericordioso Deus, somos gratos por este momento de celebração. Graças por cada talento que nos envolveu em louvor a Ti nesta noite. Continue iluminando o regente Marcelo e a orquestra Colégio Cônsul Carlos Renault. Esteja abençoando cada família nesta noite, quando voltamos para os nossos lares. Que não nos falte ânimo e determinação em servir-te. Que tenhamos forças diante das dificuldades, obstáculos e que sejamos referência para os mais fragilizados. Dá-nos a possibilidade de encontrar-se com o amor que tudo transforma e fortalece. Abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Vamos lá, gente, com mais força. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Assim nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tem que ver a altura do microfone. Você pode retirar uma flor que tem espinho. Você pode se amanhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver, saber seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Pelo caminho você pode retirar uma flor que tem espinho. Você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.